Vou ser bem direto nesse vídeo aqui, que eu quero te mostrar o que você vai fazer para você parar de pegar aqueles tradezinho curto, sabe? Aquelas operações que você fica ciscando 50, 60, 70 pontos e você passar a pegar operações amplas, por exemplo, 600, 700, 800 pontos, no dólar ali 30, 20, no Bitcoin aqui 5, 6, 7 mil pontos, tá? Por quê? Isso vai te dar mais saúde e mais tranquilidade para você permanecer no mercado. Isso vai tirar o peso da sua cabeça. Uma das coisas que mais deixa as pessoas assim tensas e sem resultado é o quê? Aquela obrigação de ter que fazer 1 milhão de operação, porque cada trade ela vai pegar um pouquinho, e sabe o que é o pior? Na hora que você toma uma pancada do mercado, uma pancada já leva tudo. Então presta atenção nesse vídeo, porque eu vou te mostrar aqui, eu vou utilizar a tela da minha sala ao vivo, que a gente utilizou hoje, e eu tenho certeza que o que eu passar aqui para vocês vai auxiliar e muito, tá? Então vamos lá. Hoje eu peguei uma excelente operação no Bitcoin, me deu mais de 3 para 1, me deu 12 mil reais. Pô, Arthur, onde que eu vejo essas operações? Onde que eu vejo? Cara, você tem que me seguir no Instagram, @ShotsCopperTrades. Tem um link aqui na descrição também. Lá você vai ver meu dia a dia, você vai ver minhas operações, você vai ver tudo que eu faço, tudo que eu compartilho, tudo que eu pego aqui, né, na minha conta, eu jogo lá para quem me acompanha. Então você tem que me seguir lá. E se você já fez um monte de curso, tá desanimado, você fica vendo. Eita, quase quebrei meu celular. Você fica vendo um monte de vídeo na internet, só que você nunca conseguiu ter resultado de fato, é porque te falta um acompanhamento, um ambiente onde você opere junto do mentor. Eu tenho isso para te oferecer. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. Fala comigo que eu vou te explicar. Vocês estão vendo isso aqui, galera? Isso aqui é o quê? É a minha sala ao vivo, as marcações, pelo menos, né, da minha sala ao vivo, aonde a gente faz as marcações em tempos gráficos maiores. Isso aqui é de extrema importância para aquilo que eu vou mostrar para vocês hoje. Por quê? Porque é através dessas regiões aqui que eu me localizo e eu vejo se há possibilidade ou não de pegar uma boa operação ali, um trade que vai se desenvolver bem. Porque se não houver boa possibilidade, sendo bem sincero, muitas vezes eu nem entro. Eu prefiro nem entrar, porque antigamente eu já peguei tantas operações de 20, 25 pontos, sabe? Eu ficava suando, eu ficava 2, 3 horas na frente da tela para pegar 20, 25 operação, para no final do dia sair ali, ó, com 300 pontos, 250 de ganho. Então, hoje eu só pego se valer a pena mesmo. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você precisa se localizar, aonde o mercado abriu. E eu faço isso utilizando como referência tempos gráficos maiores. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino, né, como localizar. Lá na sala ao vivo a gente faz as marcações juntos, né? Então eu fiz essas marcações lá junto com o pessoal. E aí, o que a gente tem que observar? A quantidade de região que você tem ali na zona que o preço está trabalhando. Então vamos lá, olhando para esse gráfico aqui, nós temos aqui uma região dos 60 minutos, que é essa verde. Nós temos uma região da máxima do dia anterior, que é essa laranja aqui. E nós temos também uma região do diário, acima, certo? Por baixo aqui, nós temos os 50% do dia anterior. Isso aqui é no Bitcoin, que foi o trade que eu peguei aqui. Beleza. Então, uma coisa que a gente já consegue observar aqui. Nós temos um espaço considerável aqui, ó, entre essas regiões aqui, ó. Entre esse ponto e esse. Tem uma região considerável, tá? De 8 mil pontos. E depois acima aqui, nós temos mais outro espaço até que considerável também. Entre essa região e essa. Por que isso aqui é importante ser avaliado? Porque na hora que você vai pegar um trade, se você tiver muitas regiões ali no meio do caminho, dificilmente o mercado ele vai se desenvolver. Entra muita rejeição. Então vamos lá, eu já tinha me situado na região e aí o mercado ele começa a trabalhar. Ele abre um movimento de baixa, começa a cair, cai, até que ele marca fundo. Bom, o mercado marcou fundo numa tendência de baixa. Nós temos duas opções. Primeiro, ele corrigir para voltar a cair, certo? Ou então ele retestar fundo e não conseguir romper esse fundo. E basicamente foi isso que eu comecei a enxergar. O mercado começou a agredir região de fundo e ele não estava conseguindo romper fundo. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu postei para vocês essa semana, se eu não estou enganado, foi como acertar o fundo do dia ou o topo do dia, né? A mínima e a máxima. E literalmente eu acertei a mínima.
E aí o que eu observei? Quando o mercado ele volta para agredir essa região de fundo aqui, ele começa a mostrar rejeição. Como que eu sei que está mostrando rejeição? Através de gatilhos, através de candles, né? E vocês podem ver que eu tenho uma regra de coloração também aqui, né? Que fica mais fácil de ser observado esses candles gatilhos, então fica mais visual. Beleza. Comecei a ver os gatilhos serem formados, comecei a ver pressão, interesse, e quando esse candle 9 fecha, eu vendo que o 7 já não tinha rompido, o 8 andou de lado e o 9 tentou romper mais uma vez e não conseguiu, eu tinha uma possibilidade de compra. Mas vamos lá. Como que eu identifiquei que era uma boa possibilidade? Era uma possibilidade para me dar um alvo interessante. Porque é o seguinte, eu comprando na ruptura aqui com o stop técnico, é um stop aqui de 2.000 pontos, certo? Beleza. Aí o que eu faço? Eu projeto os meus alvos para cima. Então vamos supor que eu vou buscar 1 para 1, que eu nunca busco 1 para 1, eu sempre busco de 2 para cima. Então, projetando os alvos finais, eu identifiquei o seguinte: para ele me dar uma vez o risco, bastava que ele jogasse para o topo. Tá vendo que o alvo estava aqui dentro da máxima do dia? Perfeito. Então já não tinha obstáculo aqui. E aí eu observei que para que eu buscasse um alvo final de 3 para 1, o mercado precisaria romper essas duas regiões. Caso rompesse, poderia seguir e me dar um alvo final. Ou seja, existia basicamente duas regiões no meio do caminho entre a minha parcial e o meu alvo final. Pouco obstáculo, poucas regiões que pudessem me atrapalhar. E eu sei que quanto mais região, menor a chance. Então, quando eu vejo que existe poucas regiões, para ele me dar parcial e tirar o meu risco, não existe nenhuma. Ou seja, na pior das hipóteses, bateu no topo e voltou, saí ali sem risco nenhum, consegui guardar alguma coisa no bolso. Então, é esse tipo de trade aqui que eu foco as minhas operações, que tem alto potencial de andar por poucas regiões. Só que tem cenário que está cheio de ponto de parada. Eu já mostrei várias vezes aqui para vocês, vários trades que eu hesito por conta disso. Então, o que eu fiz? Fiz a minha entrada, o mercado começa a andar, volta, vai lá no topo, quase dá parcial, volta de novo. Aí aqui é paciência. Até que ele dá a parcial, eu protejo, e aí foi questão de tempo para o mercado seguir e bater no meu alvo final. E olha só, o mercado chegou a andar, ó, praticamente 5 vezes o risco. Faltou pouco para dar 5 para 1. Um stop de 2.000 e chegou a andar 10.000. É esse trade aqui que vai fazer diferença no seu dia a dia. Não é aquela operação de 50 pontos, de 60 pontos, 100 pontos, entende? É um trade com uma amplitude maior. Porque quando você toma stop, você sabe que na hora que você acertar a mão de novo, você vai conseguir, na maioria das vezes, passar daquele valor negativo e ainda voltar para o positivo. Né? E eu sei que não é fácil observar e identificar isso aqui na prática, tanto é que essa leitura eu dei na sala ao vivo. Por isso que eu te convido a participar desse ambiente de acompanhamento comigo, onde você vai operar e você vai ver todas essas movimentações sendo feitas em tempo real. Se você tem interesse, o link está aí na descrição, é só você falar comigo. Beleza? No mais é isso, pessoal. Tamo junto, espero que fique claro para você, que te ajude. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!